Atletas no Ar está de volta e esse programa maravilhoso pode ficar ainda melhor com a sua participação. Jorge Marques, o e-mail para entrar em contato conosco. atletasnoar@boasnovas.tv. Manda um e-mail para a gente, fala do que você está gostando, o que você não está gostando, críticas, sugestões. E você pode também concorrer a todos esses prêmios que estão aqui na nossa mesa. Esses brindes que estão aqui na mesa que também estão à venda lá no site dos atletasdecristo.org. A nossa loja virtual está estreando essa semana e aí você pode comprar esse boné maneiro, esse squeeze, essa camisa, a Bíblia dos Atletas também e essa bolsa para colocar a sua chuteira se você for um craque de bola como a galera aqui da Boas Novas. Inclusive hoje tem pelada. Tenho certeza que o Matheus vai ser o destaque do futebol dos funcionários hoje. Tenho certeza disso. Cristiano Ronaldo Negro. Mais uma coisa para você que está em casa é que você entre lá no nosso blog, no boasnovas.tv/atletas no ar. A gente está escrevendo muitas coisas interessantes lá. O Jorge Marques hoje vai colocar um texto muito bacana sobre o Corinthians, né, Falar Jorge? um pouquinho sobre o Corinthians, da qualidade dos jogadores que o Corinthians tem. Isso acontecia um pouco também com o Tite, agora com o Mano de novo, que muitas vezes a gente vê que o Corinthians podia jogar um pouco mais para frente, jogar um pouco mais bonito e fica às vezes parecendo que quer jogar para empatar, principalmente fora de casa. A gente vai falar um pouquinho hoje também, lá no blog vai ter também. Lá no blog também eu coloquei um texto sobre o Real Madrid, sobre a evolução do time do Real Madrid da temporada passada para essa agora no futebol europeu. Hoje tem a final da Supercopa Europeia. O Real Madrid vai enfrentar o campeão da Liga Europa e fez exatamente o que eu coloquei. Eu coloquei um esqueminha lá do time de como ficaria legal esse time usando o James Rodrigues e o Toni Kroos, e aí vai colocar exatamente dessa forma. O Modric vai ser o jogador mais recuado, vai jogar com James Rodrigues, Toni Kroos, Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema. O time do Real Madrid não tem cabeças de área. Que coisa maravilhosa, esse jogo é imperdível. Aliás, falando ainda um pouquinho do blog, já que você falou, você que tem um pai que gosta de esporte, principalmente de futebol, domingo o Fabinho escreveu um artigo muito legal lá sobre o Dia dos Pais. Dá uma conferida lá, mostra pro seu pai que eu tenho certeza que ele vai gostar. Tá o endereço aí do blog aí, manda um e-mail pro seu velho se ele tiver e-mail. Se ele não tiver, você mostra ele para ele na sua mão, pede para colocar aquele óculos de leitura que com certeza ele vai gostar bastante. Bom, falando mais de esportes, o Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio no Mundial de Canoagem de Velocidade, disputado em Moscou no fim de semana. O atleta Isaquias Queiroz conquistou ouro na prova do C1 500. Foi o segundo título mundial da carreira de Isaquias, que ainda voltou ao pódio com o terceiro lugar no C2 200, ao lado de Erlon Souza. No feminino, Valdenice Conceição fez história e levantou a primeira medalha brasileira do gênero em mundiais ao conquistar o bronze do C1 200. Essa é a canoagem, que bacana. No Grand Prix de vôlei feminino, a seleção brasileira segue espetacular. Os últimos jogos foram disputados em São Paulo. Na sexta, vitória por 3-0 na Coreia do Sul. No sábado, 3-0 em cima da Rússia. E para fechar, no domingo, 3-0 em cima dos Estados Unidos. A próxima etapa vai ser na Tailândia. O Brasil vai enfrentar a República Dominicana, os Estados Unidos e a Tailândia. O Brasil vai enfrentar, nesse primeiro jogo, na sexta-feira, dia 15, os Estados Unidos. Que partida tinha feito a seleção brasileira, hein? Muito sensacional. A seleção do Zé Roberto vem muito forte dentro desse Grand Prix, buscando o décimo título e também para o próximo Mundial que vem ainda esse ano, né? Para jogar. O destaque, eu acho que desse jogo contra os Estados Unidos e dessa primeira fase foi o jogo coletivo, de um modo geral. A Dani Lins, a nossa levantadora, distribuindo o jogo para diversos jogadores. Eu acho que essa, inclusive, é uma característica muito do Zé Roberto. Acho que nunca foi característico do Zé Roberto ter, assim, o jogador, a jogadora. Essa daqui é a principal do nosso time, um destaque individual. Ele sempre tem como destaque dele um grupo muito forte, um grupo que se alterna, inclusive, jogadores que saem do banco e entram para fazer total diferença. Dependendo do jogo, a gente às vezes até pode ter um destaque individual, porque uma jogadora em determinado jogo vai se destacar, fazendo uma pontuação mais larga, destoando das outras jogadoras. Mas, de qualquer forma, é sempre uma seleção muito, muito coletiva, né? E só para falar um pouco disso em números, né? Nesse jogo contra os Estados Unidos, a seleção ganhou de 3-0, os sets foram 25-20, 25-22 e 29-27, todos apertados, mas de qualquer forma... Estados Unidos, já não poderia ser Estados Unidos. A Dani Lins, a nossa levantadora que eu falei, distribuiu muitas bolas. A Thaísa fez 12 pontos. Muito bem. A Sheila fez 10, a Fabiana fez outros 10, a Fernanda Garay 8 e a Jaqueline 8. Então você viu ali, entre 12 e 8,
4 pontos de diferença para que fez mais pontos e a que fez menos, dentro dessas que pontuaram mais. Então, é um pouco da amostra do que essa seleção pode fazer, de tantos talentos que tem dentro dela. Inclusive, já tem sido bastante comentado que a seleção brasileira é a favorita para vencer esse Grand Prix de vôlei. Tem ali os Estados Unidos e a Rússia, que são grandes times também, mas o Brasil está mostrando estar num momento assim interessantíssimo, bastante acima dos outros times. E como eu citei, ainda tem o Mundial de Vôlei esse ano. A seleção está buscando o título mais uma vez, né? O título inédito, no caso do Mundial. O Mundial começa dia 23 de setembro e vai até 12 de outubro, que vai acontecer na Itália. E é uma forma muito interessante de se preparar para as Olimpíadas, né? São 2 competições de alto nível, onde o grupo da seleção vai estar junto durante um bom tempo e é ideal para treinar bastante e chegar nas Olimpíadas tinindo. É isso que o Zé Roberto está querendo. Bom, é hora de falar de futebol, graças a Deus, como eu gosto do Campeonato Brasileiro. Rapaz, essa foi a 14ª rodada e 3 partidas foram disputadas. No sábado, a gente vai assistir os gols agora. Tá aí na sua tela para a gente começar o jogo entre Bahia e Goiás. Vitória do Bahia por 1-0, gol de cabeça do Fael. Rapaz, que coisa, o Fael quase não faz gol de cabeça. Esse jogo tinha mais volante do que carro de autoescola. Tinha um volante pra caramba. Aí a gente tá vendo Fluminense e Criciúma, o jogo foi empate, que cabeçada do Elivelton. Rapaz, voou ali, né? Voou, me lembrou aquele gol do Rondinelli. Ele veio correndo lá de trás, cabeceou com uma força tremenda e fez o gol do Fluminense. O Fluminense que não contou com o Fred, estava no banco e acabou não entrando. O Fluminense que não fez uma boa atuação como vinha fazendo nos últimos 4 jogos. Esse gol aí foi um golaço do Germano para empatar a partida. Batida de canhota de fora da área. O Flumunique não conseguiu vencer o Curitiba, que agora é o último lugar do campeonato. Outro jogo de sábado foi Cruzeiro e Criciúma, que ficou no 0-0. Vamos falar primeiro, Jorge Max, de Bahia e Goiás. O Bahia está numa draga, estava numa draga 10 rodadas sem vencer nenhum jogo. Venceu com gol de cabeça do Fael. Ufa! Suado. Ufa! Suou, porque o Goiás fez uma partida muito boa, principalmente a partir do segundo tempo. Acho que depois das trocas ali entrou o Thiago Real e aí, a partir dali o time do Goiás deu uma subida de produção, poderia até ter empatado o jogo. Né? É que a gente cita aqui sempre o time do Goiás, que não tem nenhum grande destaque aí, depois da saída do Walter, que fez um bom campeonato ano passado, não tem nenhum grande destaque, mas é um time muito coletivo, joga muito acertadinho. O Drubsky, Ricardo Drubsky, tem muito mérito nisso. E agora, um jogo assim que começou com cada um dos times com 3 volantes no meio de campo. Foram para empatar, isso né? não favorece muito, né? Um jogo bonito. Jogo bonito. A gente que estava aí, a gente citou logo na volta do Campeonato Brasileiro, estava aí com os jogos da Copa do Mundo na mente, né? A gente fica um pouco triste. E principalmente com a média alta de gols, a gente viu nessa rodada, principalmente do Campeonato Brasileiro. 1-0, 2-0. 1-1, 0-0. Um troço meio complicado. E o time do Bahia que tá só. Esse gol, inclusive, do Fael. Não deveria ter acontecido, porque teve uma falta no lance que foi escanteio, teve uma falta que o juiz não marcou, e aí deu Resultou um no escanteio que foi gol do Bahia ali. Coisas que acontece também no coisas futebol. Coisas do futebol. Vamos seguir em frente, a gente vai falar de Cruzeiro e Criciúma. O Cruzeiro que agora está a 2 jogos sem vencer e o Criciúma que está a 4 sem vencer. O Criciúma começa... 0-0 para o Cruzeiro deu mole. O Cruzeiro, apesar de jogar fora de casa, né? O Cruzeiro que podia ter, de repente, se esforçado um pouquinho mais, ter buscado um pouco na vontade, se não estava dando no talento. O time do Criciúma é bastante medíocre. Exatamente, como a gente tem falado, dos grandes candidatos a rebaixamento. O Paulo Baier está destoando um pouquinho ali, mesmo com toda a sua idade, ele ainda destoa bastante do resto do elenco do Criciúma. Tem uma ponta de qualidade ali. Uma ponta de qualidade, mas acho que faltou... Até o Cortez na esquerda, mas... faz partidas às vezes boas, até tentando apoiar na frente, mas atrás peca um pouco. O Cruzeiro, inclusive, teve 2 gols anulados nesse jogo e mexeu bastante. Acho que é uma coisa que eu gosto bastante no Marcelo Oliveira, técnico do Cruzeiro, é que ele é corajoso. Ele não tem medo de olhar para o time e falar... E aproveita o elenco que ele tem, né? Tem um elenco numeroso, de qualidade, e não tem medo de mexer. Então, botou... Acho que depois da entrada do Dagoberto, o Cruzeiro deu uma melhoradinha. Depois da saída do Marquinhos também não estava fazendo uma boa partida, o Marquinhos saiu. O Cruzeiro também chegou a pressionar bastante, mas não conseguiu sair com a vitória. A folga do G4 está ficando... A folga da liderança está ficando bastante... Tá. Ainda tem uma distância muito boa no G4, com 17 deu pontos. Sorte, no caso, que o Fluminense não aproveitou venceu, né? também a chance que tinha de se aproximar mais. De qualquer forma, o Corinthians ganhou. E o Inter também, já é a 4ª vitória seguida. A gente vai comentar um pouco mais depois sobre o jogo do Inter e sobre como está a tabela, mas o Cruzeiro tem que abrir o olho.
tem um grande elenco, tem um grande time, mas precisa se atentar a não perder pontos como perdeu esse agora. Mas eu até não torcer contra o Cruzeiro, mas eu até torço para que essas coisas aconteçam, coisas naturais, mas que acho que deixa uma graça maior também no campeonato, para não deixar também um time disparar muito na frente, logo um pouco depois da metade do campeonato, às vezes faltando 5 rodadas, faltando 10 rodadas, já está disparado na frente e quase que sem chance de ninguém chegar. Então é bom, tem o Inter chegando, o Corinthians, o próprio Fluminense, o São Paulo, que é um time que eu ainda acredito que pode disputar ali, pode chegar ali. Eu acho isso saudável para o campeonato. Né? É isso aí. A gente vai falar agora de Fluminense e Curitiba. Foi o último jogo de sábado. Fluminense que não estava legal, né? Não jogou tão bem. Não jogou. É outro jogo que... Depois de Flumunique e Flumadrid, voltou a ser o Fluminense. Voltou a ser um Fluminense normal, né? Pegou o Curitiba, que está na zona do rebaixamento, está fazendo partidas bastante ruins. Tem ali só o Alex, mas está faltando... Aquele tinha pro time do Curitiba. Tem um bom goleiro que é o Vanderlei, mas acho que falta ataque. O Curitiba chegou em alguns momentos desse jogo, ter um certo domínio, poderia ter feito gols, mas o ataque... É interessante você falar em falta de ataque, porque o Celso Roth simplesmente entrou sem nenhum atacante. Exatamente. Ele botou todo mundo que estava ali jogando era meio de campo. Todo mundo do meio para frente era meia. O Alex ali, que é o melhor jogador desse time, não encontrava ninguém para passar essa bola para fazer um gol, né? Definir esse jogo. O Celso Roth, apesar da boa partida que o Coritiba fez, o Coritiba foi determinado... Foi neutralizar, né? Exatamente. Neutralizar. Ele deve ter estudado muito bem o Fluminense, a forma que o Fluminense vinha jogando, e vinha jogando muito bem. E boa parte do responsável pelo resultado não é só o demérito do Fluminense, mas sim o mérito do Coritiba, que soube jogar contra o Fluminense e soube marcar bem. Né? Eu acho que foi exatamente isso que você falou. O Celso Roth povoou o meio de campo e assim neutralizou o lance do Fluminense vir para o ataque. Só tinha um pouco de espaço nas pontas, mas o Fluminense não conseguia tocar tanta bola, a ponto dela conseguir chegar para o Carlinhos e para o Bruno a ponto de fazerem alguma jogada interessante. Mas acho que também ele não se atentou ao fato de povoou demais o meio de campo e não teve ataque. Exatamente. Então, 19 bolas cruzadas na área pelo Curitiba e nenhum gol. Cruzou mais do que um time de Muricy e não conseguiu fazer nenhum No segundo gol. tempo até ele colocou o Júlio César e o Zé Eduardo, mas acabou não conseguindo vencer a partida que, a gente vai falar de justiça, é um pouco complicado, mas de repente o Curitiba até, se tivesse se arriscado um pouco mais com um atacante desde o início do jogo, marcando bem, mas com alguém na frente para finalizar, podia até ter vencido essa partida. Poderia até ter tido uma sorte um pouco melhor. Esse jogo poderia ter sido o jogo 200 do Fred, com a camisa do Fluminense, mas ele acabou que nem entrou em campo. Acho talvez por conta da contusão do Gum, aí o Cristóvão precisou mexer, trocar um zagueiro, e aí acabou não colocando o Fred, ficou o jogo inteiro no banco. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta a gente vai falar sobre os jogos de domingo do Campeonato Brasileiro. Também tem uma análise rapidinha sobre os jogos da Copa do Brasil e da Libertadores que vão acontecer amanhã. Não perca o nosso próximo bloco. Eu quero